Boa tarde novamente a todas as pessoas que vieram participar desta aula do curso Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas, oferecido pela Universidade Federal de Lavras. Hoje temos a aula Psicanálise e Feminismo. Antes de apresentar nossa convidada, como sempre, peço a vocês o seguinte: quem conseguir abrir a câmera, isso é muito importante para nós. Muito obrigada, Gabriela. Mais uma vez recebemos uma amiga, uma grande amiga, no nosso curso. É uma grande alegria ter você aqui, Alessandra. Lhe dou as boas-vindas ao nosso curso, a UFLA, mais uma vez, né? Tem aí uma série de colaborações. Então, dou as boas-vindas à nossa querida convidada, a professora Alessandra Fortunati Martins, que vai apresentar essa aula para nós. A Alessandra é psicanalista, filósofa e escritora. Ela é pesquisadora na Cátedra Eduardo Said, na Universidade Federal de São Paulo. É membro do Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas, o GPEF, e do Grupo de Trabalho Filosofia e Psicanálise da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e é também membro, junto comigo, da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia. Nós consideramos importante destacar a enorme produção, riquíssima, muito bonita essa produção da Alessandra. Nós consideramos importante destacar 4 livros em sua produção recente. O primeiro que eu vou mencionar, um livro que ela publicou como organizadora, foi lançado anteontem, em São Paulo, que é esse aqui. Não sei se dá para focar. Não, não dá, né? Não consigo focar. O nome do livro é Limiares, Desafios Contemporâneos da Psicanálise, que é uma coleção de textos que foram apresentados em um outro evento do GPF, que aconteceu com a organização da UFLA e da Universidade Federal de Pernambuco. Então, esses textos foram reunidos nesse livro, e a Alessandra é uma das organizadoras. Também, como organizadora, ela publicou, junto comigo também, o livro Freud e o Patriarcado, pela editora Edra e pela FAPESP. Esqueci de dizer que o Limiares é pela Blucher. A professora Alessandra também é autora dos livros Breve História da Carne, que saiu pela Iluminuras, numa edição lindíssima, em 2023. E destaco também esse outro livro que se chama O Sensível e a Abstração, 3 ensaios sobre o Moisés de Freud, pela editora E-Galáxia, em 2020. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por vir colaborar com o nosso trabalho. A palavra é sua. Eu que agradeço, Leia Silveira, por mais essa parceria, né? Que eu acho que exatamente no tema que nos une. Então, estou muito feliz de estar aqui, conhecer mais de perto seus alunos, alunas, alunes, e trocar, né? Começar essa conversa. Eu pensei numa aula bastante livre. Eu gosto de ter perguntas, então sintam-se à vontade. Então, eu vou começar. Obrigada por terem vindo também, espero que vocês consigam aproveitar. O Limiares, só para falar isso, a organização também é da Leia e de mais outras pessoas, mas ela omitiu essa informação, que ela estava também como organizadora. Bom, então esse meu tema, psicanálise e feminismo, eu queria começar dizendo que a psicanálise e o feminismo têm uma relação muito íntima e, ao mesmo tempo, tensa, né? Por quê? A gente tem que pensar que o Freud, a psicanálise, começa com a escuta das vozes das mulheres, né? Que são as mulheres tidas como histéricas no final do século XIX. Então, esse é o início da psicanálise.
A psicanálise, na verdade, ela se inicia com a ruptura da hipnose, né, como procedimento. Mas quem são as pessoas hipnotizadas eram as histéricas, né? Então, se a gente voltar para os estudos sobre histeria, a gente vai ter casos de mulheres histéricas. O Freud, então, começou a psicanálise, todo o começo da psicanálise se deu com esses estudos ainda num processo de questionamento do campo da hipnose, né, como procedimento, e é inaugurada, claro, com a interpretação dos sonhos, mas nessa metodologia que é propriamente psicanalítica, no caso Dora, que é outro caso tido como de histeria, né? Eu digo tido porque a gente vai agora pensar um pouco sobre essa questão. Então, qual que é a parte íntima e qual que é a parte tensa da relação entre feminismo e psicanálise? A parte íntima é justamente que a gente está escutando, né, através da pena do Freud, essas vozes, mas, ao mesmo tempo, a leitura que se faz, em certa medida, é vinculada, reitera muitas partes do patriarcado, né? Então, é um pouco paradoxal esse campo de interlocução, feminismo e psicanálise. E até hoje isso é bastante tenso, né? Para vocês terem uma ideia, agora recentemente vai ter um evento que o GPF vai fazer parte, e tem algumas psicanalistas que resistem a essa ideia do feminismo, para abordar questões psicanalíticas lacanianas, né, mesmo freudianas, enfim. Então, é muito delicado ainda, e, ao mesmo tempo, para quem estuda feminismo, é muito significativo, assim, uma coisa um pouco surpreendente, que haja ainda essa resistência, né, mas tem. Então, por isso que eu digo que ainda é tenso, né, esse campo de encontro, de interlocução. Mas, então, pensando justamente nesse paradoxo, que é muito íntimo e, ao mesmo tempo, estranho, né, o feminismo, como a gente pode relacionar aqui, na aula de hoje, esses duas esferas de conhecimento? Eu queria começar por uma questão que na verdade, é antropológica. Porque, para as feministas, eu acho que a principal questão é a participação das mulheres num campo político e simbólico, né? Como é que fica, pensando em termos, por exemplo, freudianos, e como eles são relidos também por Lacan, essa participação da mulher no campo político e no campo simbólico? Ela fica bastante comprometida. Então, a gente teria que pensar, eu não sei se todo mundo que está aqui tem alguma aproximação com a psicanálise, imagino que sim, né? Mas a gente tem que pensar, então, por exemplo, no texto do Freud, escrito em 1914, que é o Totem e Tabu. Né? Como é que a gente lê o Totem e Tabu? Totem e Tabu é a história de um pai primitivo, né? Primitivo nesse sentido, de que era um pai primevo, esse é o termo, que é anterior a uma espécie de contrato social. Então, esse pai primevo, ele era uma espécie de tirano que fazia o que bem entendia nessa sociedade de irmãos, né? Os irmãos estavam ali submetidos a essa ordem do grande pai, e esse grande pai tinha todas as mulheres, né, ali, e os irmãos, então, eles se revoltam, saem um pouco dali, né, se exilam, voltam e assassinam esse pai, que tinha acesso a todas as mulheres. Esse talvez fosse o principal problema, né,
fazia o que bem entendia, tinha acesso a todas as mulheres. Quando o pai é assassinado, um acordo, então, é feito, que ninguém ocuparia o lugar dele, né? Porque senão teríamos um novo pai todo poderoso ali. Nessa aliança, que tem uma lei, nessa aliança que tinha uma lei, né, em vigor depois da morte do pai, então o que estava proibido? Estava proibido o incesto, né, e sobretudo isso. Mas qual que é a grande questão, então, para as feministas, dentro desse recorte mítico criado pelo Freud na modernidade? Vejam que a gente está falando de irmãos, né, que rememoram, inclusive, o pai, mas são herdeiros desse pai, gostariam de estar no lugar desse pai, né? Rememoram porque tem ali uma herança do modelo desse pai, que é o modelo de poder tudo, né? De gozar de tudo. Então, esses irmãos são herdeiros desse pai, como um lugar agora imaginário, né, de que alguém é muito poderoso. Tudo isso é mítico, né? Esse grande pai nunca existiu, mas tem essa herança de que os irmãos, ou seja, os homens, podem tudo na imaginação, né? Tem esse poder que é herdado por esse pai, ainda que imaginariamente eles possam tudo, né? Mas não é efetivamente. Então, efetivamente, eles estão submetidos à lei, para que ninguém ocupe o lugar do pai e ninguém cometa incesto. Tem algum limite na sexualidade. Mas, embora tenha tudo isso, não tem mais aquela arbitrariedade, né? O que ainda se mantém é um acordo entre homens, né? E esses homens, qual é o principal aspecto nesse modelo de sociedade? Que as mulheres são o principal objeto de troca, né? Para os acordos. Então, para que um acordo se dê, vejam, a gente pensa em modelos endógenos e modelos que possam, que permitam, na verdade, alianças mais extensas, né? Exógenas. Então, se a gente pensa num modelo de troca de mulheres, a gente pensa em casamentos, acordos de casamentos, em diferentes famílias, em diferentes grupos, e isso tem um campo de trocas muito mais interessante, muito mais rico e muito mais extenso do que no interior de pequenos grupos, certo? Então, essa troca de mulheres, ela é o que estabelece, talvez ao longo de muitos e muitos anos, todo esse modelo de trocas sociais, né? Por isso que a gente se recorre à antropologia do Lévi-Strauss, a gente ainda vai ver este modelo como algo que é universal, né? A troca de mulheres é o que permite, inclusive, o estabelecimento dos acordos, dos contratos sociais. Só que se a mulher é um objeto de troca, né, para que esses acordos se deem, a gente tem esse problema de que elas não são agentes políticos, né? A língua delas pouco importa nos contratos sociais. Então, a gente está numa encrenca, né, com essa teoria que é freudiana. Embora ele tente, o Freud, né, decifrar o que está em jogo, então, esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo que todo o edifício teórico freudiano reitera, em certa medida, esse modelo, né, ao fazer o retrato do modelo, mas a gente consegue perceber com clareza o problema que está em questão, né, olhar para a psicanálise, porque a psicanálise, ela trata de tudo isso a partir de um viés que é sintomático sempre,
Então, é um sintoma também da nossa sociedade, né? A gente pode ler assim, graças ao Freud também. Então, esse é o paradoxo. E é muito difícil para as feministas, então, aceitarem esse viés de leitura, né? Como é que as mulheres ficam sem voz, ficam sem participação, né? E se a gente for pensar no contrato social pós-Revolução Francesa, né? Uma sociedade liberal, a gente teria que ter igualdade, fraternidade, liberdade, por exemplo, né? O slogan da Revolução Francesa. Mas como é que a gente pode ter igualdade, liberdade, se tem metade, ou enfim, né? As mulheres não podem participar dessa esfera simbólica e política. Fica muito delicado, né? Então, há um interesse das feministas na medida em que há esse retrato feito pela psicanálise do que é a sociedade moderna, né? Ainda que ele tenha recorrido a um mito, sempre o Freud está olhando para o próprio tempo. Né? Ele faz esse mito, mas a gente pode pensar, por exemplo, em termos robesianos, né? Como muitas feministas apontaram. E o próprio Freud, né? Que se não houvesse um contrato social ali, talvez haveria guerra de todos contra todos. Enfim, tudo isso é bastante polêmico, mas a gente aqui pode pensar nesses termos, né? Que ele, em certa medida, é herdeiro dessa modernidade. Então, voltando à histeria. Na histeria, então, esse é todo um desenho social. Agora, vamos voltar para a histeria, né? A histeria, então, o que é a histeria? Acho que vocês já devem ter ouvido aqui, né? O que é a histeria para o Freud? A histeria, a neurose. Primeiro, a neurose. Neurose tem a fobia, a neurose obsessiva e a histeria, a neurose obsessiva e a fobia, falei, né? Então, o que é a histeria? Alguém lembra e quer falar? Como Freud pensa a histeria? Aquelas que convocam, né? Intimidam as pessoas. Alguém quer arriscar? Não? Então, o Freud ele fala de uma conversão, né? Então, quando a gente pensa em afeto e representação, existe algum desejo sexual proibido que essa representação do desejo, né, vamos supor, no caso Elizabeth, que aparece nos estudos sobre histeria, ela tinha um desejo pelo cunhado, né, isso era inadmissível, imagina, desejar o cunhado, problema, né, então, o que acontece? Isso é recalcado, esse desejo, e o que ela fazia com esse cunhado? Ela passeava até o lago, então, o que acontece é que esse afeto que se desprende da representação, né? A representação era o desejo sexual, erótico pelo cunhado. Essa representação, tudo isso que tem a ver com o cunhado e não pode ser admitido, é recalcado. O afeto fica solto. Então, isso vai para algum lugar do corpo, é o que o Freud chama de conversão. Né? O afeto se liga a algum lugar do corpo. Por exemplo, no caso da Elizabeth, foi na perna, né? Ela ficou com uma paralisia. A perna tem a ver com a representação e, ao mesmo tempo, esconde a representação, né? Porque ela passeava, ou seja, ela precisava das pernas. Isso a impede de passear, mas sinaliza que era por aí o desejo dela, né? Não é em qualquer lugar que o afeto gruda, né? Um lugar que indica algo desse desejo. Então, mas tem uma conversão para o corpo, no caso da histeria. Na neurose obsessiva, a definição é outra,
que acontece na neurose obsessiva, segundo Freud. Existe, então, também um desejo erótico sexual, né? E que é também inacessível, assim, inaceitável e fica inacessível, como não é pela conversão no corpo, mas por deslocamento em pensamentos irrelevantes, né? Que mortificam o desejo. Então, são muitos pensamentos irrelevantes. Então, o clichê do clichê do clichê é a pessoa que fica limpando, arrumando, né? Vamos pensar, o que é limpeza? A pessoa, estou aqui falando bem estereotipado para vocês imaginarem do que se trata. A pessoa fica limpando a casa, sei lá, se ela não quer limpar alguma coisa que ela considera suja do ponto de vista sexual, né? Mas aí isso nem está no horizonte dela, ela está achando que ela está muito preocupada com a limpeza do chão, que não foi limpo, ou qualquer coisa, né? Organizando. Ou, vamos supor, alguma questão muito comum também é com dinheiro. Eu tinha um paciente que era muito engraçado, que era bastante obsessivo, ele estava para casar, a mulher com quem ele ia casar já estava pensando em filho e tal, e aí chegou uma hora que ele estava para fazer a mudança, e ele ficava super preocupado, porque ia ficar devendo, sei lá, R$ 50 para o cara que fazia a mudança. Então, esse cálculo que ele fez super certinho, para ter toda a casa, reforma, mas agora não ia dar para ele casar, porque R$ 50 ele não queria pedir para os pais, e R$ 50, assim. Então, é o desejo e também a angústia de se aproximar desse desejo, né, que é muito intenso. Nesse caso, era o casamento, né, vai dar conta de casar, ter toda uma vida sexual e dar conta de uma casa, tudo isso, né, sei lá, o desejo da mulher, no fundo, né, dessa mulher com quem ele ia se casar. Então, esses pensamentos irrelevantes, eles ocupam e tem um prazer, né? Tanto na conversão, tem um prazer, um gozo, que a gente chama do gozo do sintoma, né? Que não é exatamente prazer, mas tem algo ali que mantém o sintoma, em repetição, né? Assim, como uma compulsão à repetição, que daí a gente entra em outros aspectos que eu ainda não vou falar agora. Mas o que eu queria falar, ver com vocês, que eu quero realmente escutar agora. Por que vocês acham essa divisão histeria e neurose obsessiva? Ela é muito comum de ser pensada. A histeria é uma estrutura. Hoje em dia isso está super em questão, mas na época do Freud é uma estrutura da mulher, né? Histeria tem a ver com as mulheres, e a neurose obsessiva tem a ver mais com os homens. Então, vamos pensar que no final do século XVIII, começo do XX, era esse o retrato. Por que será que tinha essa divisão? Vamos fazer uma pequena discussão, vocês podem inventar o que vocês quiserem. Por que vocês acham que tem esse lugar da conversão no corpo, que seria o lugar da mulher, o sintoma, e, de outro lado, um inchaço do pensamento, vamos chamar assim, né, que era atribuído aos homens como neurose obsessiva? O que será que tinha nessa diferença? Bruna. Oi, Bruna. Oi. Eu estava pensando no lugar mesmo da mulher, né, na cultura, assim, no sentido acadêmico, da fala, né, lugares que você pode elaborar, escrever, enfim, né, parece que é um lugar do corpo, é um lugar que fala a sua revelia, né, fala, tipo, algo meio que você precisa decifrar. Enquanto, né, quando está no pensamento, a gente tem essa idealização na cultura, né? Porque a razão, a emoção. A mulher é mais emocional, né? Como se fosse assim, a razão ela é valorizada, né? Essa questão da linguagem. Então, o homem ocupava mais esses espaços. Então, não sei aí se tem um fator também de um silenciamento, algo assim. Eu acho que sim, né?
É interessante essa sua colocação mesmo. Por exemplo, no Mal-Estar na Civilização, que é de 1930, o Freud fala que as razões dos problemas civilizatórios eram as mulheres, assim, primeiro, o fato de existir religião católica, né? Porque daí a gente pensa em coisas que vão para o paraíso, para o inferno, e não pensa na vida aqui e agora, né? Esse é um problema, tudo bem, concordamos. Depois, as mulheres ficam insistindo em namorar, né? Querem o marido, e os maridos querem sublimar, cuidar da cultura, né? E pessoas que simpatizam com os povos primitivos, digamos assim, que somos nós, né? Nós, eu digo, os povos originários, eu não sou povos originários, mas assim, povos originários, né, que não são europeus, pessoas não da Europa. Então, as pessoas que simpatizam, os europeus que simpatizam com esses povos, no fim, são um pouco de atraso na civilização, né? Esses povos originários, as mulheres, né, a população negra, é sempre vista mesmo como algo relacionado ao corpo, né? Os escravos que têm enfim, um trabalho corpóreo, mas também do ponto de vista da sexualidade, tem essa fama de que são bons na sexualidade, tudo isso relacionado ao corpo. A mulher também, sedutora no corpo, tal, e não pensa, né? E os povos indígenas não são nem civilizados, assim, não são os quase seres humanos, né? Então tem bastante a ver com essa questão de quem tem pensamento, quem não tem pensamento, quem articula o pensamento, quem não articula o pensamento, né? Por isso que eu gosto de fazer essa brincadeira. E na época do Freud, final do século XIX, começo do XX, nesse descobrimento da psicanálise, né? Assim, quando a instituição da psicanálise, digamos assim, criação da psicanálise, não sei qual é o melhor termo, o que a gente tem faço essa brincadeira que eu acho boa, né? Homens que se encontravam para discutir aquilo que aparecia nas clínicas, né, na escuta das histéricas, e se reuniam e ficavam discutindo, ou seja, pensamento, né? E de outro lado, as mulheres com essa conversão, né, que era o corpo paralisado, alguma coisa assim. A minha grande questão é, será que produzir teoria, pensamento, tudo isso, é mais elevado do que produzir um sintoma, né? Um sintoma não seria uma denúncia de toda uma estrutura, né? E que estrutura era essa? Daí que interessa o feminismo, né? E aí a gente passa de dessa dimensão só subjetiva, né, que descreve uma estrutura sintomática, ou coloca as coisas em termos de diagnósticos, para pensar todo esse repertório que circunda essas subjetividades, né? Então, vejam que curioso, antes do mundo moderno, as mulheres, na Idade Média, né, elas eram bruxas, se a gente for pensar, olhando os textos da Silvia Federici, por exemplo, que é uma feminista marxista, né? Tem o livro dela, Caliban e a Bruxa, talvez você já tenha ouvido falar, que é justamente o lugar das mulheres bruxas. As mulheres, quem são essas bruxas que foram queimadas na Inquisição? Eram mulheres que tinham um certo domínio ancestral de coisas que foram incorporadas pela ciência moderna, pela medicina, mas que era um conhecimento passado de geração para geração das mulheres, né? Então, a tese da Silvia Federici, que é muito boa,
e é surpreendente, é que o mundo moderno, o capitalismo não é o advento do novo, é uma contra-revolução, porque camponesas, junto com camponeses, estavam conquistando muito poder, né? Fazendo cooperativas, as mulheres com todo esse domínio, todo esse conhecimento de uma medicina, enfim, né, popular ali entre elas, e tudo isso foi incomodando, né, o sistema feudal. E a forma de diminuir esse poder foi demonizar as mulheres, né, que viraram bruxas. Então, mas o que é mais curioso é que de bruxas, elas passaram a ser, na era burguesa moderna, fofas, naturalmente aptas à maternidade, naturalmente aptas ao casamento, ternas, delicadas, né? Tudo isso que a gente conhece como uma esposa ideal numa casa, e que tem ainda, a gente ainda tem esses traços como ideais, de forma surpreendente, né? A gente vê o peso, por exemplo, das mães, que tem que ser sempre, a carga sobra muito mais, né, para as mães ainda que respondem desse lugar, de serem as responsáveis, naturalmente responsáveis pelos seus filhos, um amor incondicional, natural, não é trabalho, uma resposta a um amor incondicional, tudo que elas fazem pelos filhos, né? Então, na modernidade, o que a gente tem é uma mulher, aí a gente começa a entrar nos estudos feministas que falam sobre a mulher e incorporam o retrato psicanalítico, toda essa configuração, de uma maneira crítica, né? Então, o que a gente tem é uma mulher esposa que está ali, e mãe, né, trabalhando mais ou menos, né, trabalhando como gerenciando o lar, e necessariamente esta mulher tem uma auxiliar, né, um trabalho que poderia ser na época da escravidão, ou depois mal remunerado, né, de uma babá ou de alguém que faz serviços domésticos mal remunerados. Então, por exemplo, uma feminista que mostrou isso muito bem foi a Annie McClintock, e aqui no Brasil a Lélia Gonzalez, né? Então, a gente vê que até mesmo um eixo central da psicanálise, que é o complexo de Édipo, e que a gente pensa em termos triangulares, né? Um triângulo. Quem é o triângulo? A mãe, o pai, o filhinho, né? Ou a filhinha, mas filhinho é o padrão. A filhinha já é uma explicação desdobrada do filhinho, né? Que a gente depois, vocês devem já ter escutado aqui, de alguma forma. Então, não tem mais triângulo, porque essa mulher se divide em duas, numa família burguesa, né? E ela tem uma supressão do corpo em vários aspectos, né, que a mãe e esposa, né, ela fica ali um pouco intacta, tem que ser a mulher que não põe a mão na massa, necessariamente assim, e a trabalhadora que está só nesse lugar, né, então tem de trabalho prático, né, assim, com o corpo mesmo, quem põe a mão na massa é essa funcionária. Então, essa divisão em duas, ela compõe a família burguesa, mas a pessoa que trabalha como babá ou como empregada doméstica numa família burguesa, ela não aparece em nenhum lugar, né, em teoria. E é muito curioso, por exemplo, nesse livro que se chama O Couro Imperial, da Annie McClintock, posso escrever o nome dela aqui, não sei se vocês já ouviram falar, é um livro que saiu pela editora da Unicamp.
Tem um dos capítulos que é muito curioso, que o Freud, quando estava descobrindo a psicanálise, ele se correspondia com Flies, né? E os primórdios da psicanálise estão nessas correspondências. Ali, ele fala da importância da babá dele, na vida dele, né? E fala como algumas questões ele aprendeu graças a babá, questões da sexualidade, questões, especialmente da sexualidade, mas de religião, como ela era fundamental para a formação dele. Mas quando ele vai transferir toda essa experiência que ele intimamente confessa ou troca com o Flies, ele simplesmente apaga o lugar da babá, né? E quem aparece, então, é a mãe. Mas nessas correspondências, ele fala que seria inadmissível na cabeça dele se a mãe fizesse as coisas que a babá fazia, colocá-lo para tomar banho, etc. Então, a mãe fica ali num lugar purificado, né? E purificado do ponto de vista do trabalho e da sexualidade. Agora, vamos pensar como é isso para a mulher burguesa, né? Confinada, sem acesso à educação de uma forma mais igualitária, né? Como a dos homens. Confinada a cuidar desse lar, mas ainda assim de uma forma muito... Porque, por mais paradoxal que possa parecer, parece até horrível falar isso, tudo relacionado às mulheres ali é muito delicado, né? Mas, assim, tem um lado, no próprio livro da Annie McClintock, que ser uma funcionária tem um aspecto de muito menor privilégio, né, do que está ganhando, assim, do ponto de vista de classe, mas, do ponto de vista de gênero, tem um lado que elas têm uma liberdade maior, né, nesse começo do século XX, final do XIX, começo do XX, porque lá tem uma figura muito curiosa que existiu, que é a Coolidge, que a certa altura ela se casa com um homem burguês e ele fala, você vai ser minha esposa, e dela não, assim, oficialmente, né, ela fala, não vou, porque ela tinha o salário dela e ela tinha a liberdade dela, né, óbvio que do ponto de vista de classe era muito opressor também, mas do ponto de vista de gênero, ela fazia exigências ali, dentro desse acordo deles, muito diferente da esposa, né, que estava submetida financeiramente, tudo isso, ao homem, né, ao marido. Então, o que seria uma mulher falar ali, nesse contexto, né? Tem um filme que eu acho talvez o mais interessante para pensar essa questão, que se chama Esposa Amante. É um filme bem antigo, que tem o Marcello Mastroianni, e é muito interessante. Marcello Mastroianni é um cara de esquerda, comunista, e aí ele começa a ser perseguido. Então, inicialmente, qual que é o retrato? Ele é um cara bonitão, né? Tá ali, e ele tem um negócio que o permite viajar muito para fazer vendas, não lembro se era de bebidas, não sei do que era, mas enfim, ele viaja, e ele é muito sedutor, tem todo esse lado de vender, então ele tem contato com muita gente, enfim. É um cara que viaja, tem acesso a muitas coisas e muito sedutor, e a mulher aparece deitada, né? Uma conversão histérica mesmo, deitada, gemendo, reclamando, o que a mulher está reclamando? E tem várias enfermeiras que cuidam dela, e as enfermeiras são mais novas, e acabam tendo casos com Marcello Mastroianni, mas a certa altura ele é perseguido politicamente, e o que acontece? Ele vai se esconder na casa, em frente à casa dele, só que em cima ele fica no sótão de um amigo dele, era uma venda, e ele fica ali, ninguém sabe que ele está ali, mas ele começa a observar, fica tudo escuro, ele começa a observar da janela a casa dele e a esposa. E a esposa fala, putz, ele não está, vou ter que ganhar dinheiro, ela começa, curou, saiu da histeria,
foi andar, foi vender as coisas e fica super bonita e começa a ter muitos casos. E ele olhando tudo pela janela. Estou dando spoiler de tudo. Mas aí, essa surpresa, né? Porque a histeria, então, tem esse contexto de um acordo, né, conjugal muito opressor para a mulher. Aonde fica a voz dessa mulher? Como é que ela pode reivindicar se ela nem tem acesso a essa esfera política? O lugar dela é naturalmente do lar, naturalmente uma pessoa que está apta a cuidar dos filhos. Se ela não faz, é um lugar de ela, é horror, é um horror, né? Então, a coisa do sintoma convertido, ele também, nesse filme, é interessante, né? Também tem um lado de vingança, de se reclamar, né? Tem toda uma composição, uma solução de compromisso num sintoma que tem aspectos que o fato de ter uma solução de compromisso são camadas e camadas e que tem aspectos que têm algum ganho com o sintoma. Por exemplo, uma certa vingança, né, em relação a essa situação toda, ou essa voz que pode dizer algo de um jeito torto, né? Vamos pensar, estou falando aqui só para vocês entenderem essa lógica. Vamos pensar nesse caso desse filme, né? O fato de ela ficar ali gemendo, reclamando, sendo chata, enche o saco do marido. Por outro lado, também ele tinha esses casos com as moças, né? Mas gastava dinheiro com elas, enfim. Então, tudo isso compõe um sintoma, não é só uma única coisa, a representação recalcada e a conversão, mas tem toda uma composição que é extremamente complexa. Então, por isso que eu digo, será que fazer essa composição sintomática é menos sofisticado do que fazer um trabalho intelectual que tem um traço obsessivo, né? Quando a gente trabalha intelectualmente, é uma sublimação, claro, mas não tem também algo que pode ser comparável ao sintoma naquele momento, né? Por que o sintoma é menor do que um texto de psicanálise? É menor, né? Mas assim, é só para provocar vocês. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, o que eu queria dizer, para a gente também encaminhar para alguma discussão, é como é que isso aparece nos escritos de feministas, algumas, não vou conseguir falar de todas, né? No caso da Simone de Beauvoir, a gente tem a primeira onda feminista. Peraí, deixa eu ver. Então, não conheço essa ideia, mas sim, né, o sintoma tem uma dimensão revolucionária, né? E o Freud escutou essa dimensão revolucionária, mas, ao mesmo tempo, a forma como ele foi tentar traduzir, em alguns aspectos, reiterou toda a estrutura patriarcal. Então, tem um paradoxo, ele conseguiu escutar que aquilo tinha algo daquilo que precisava ser escutado, não era do nada que aparecia um sintoma, né? Isso é muito revolucionário. Mas, ao ler a forma como ele escreve sobre isso, em algum lugar reitera o patriarcado, né? Quando ele pensa em termos edípicos, principalmente em questões hierárquicas nesse sentido, do meu ponto de vista, né? Que a sublimação, por exemplo, o pensamento, a cultura feita por homens tem um lugar elevado, né? Sendo que esse lugar das mulheres reitera, né? Assim, como a gente viu aqui, com o totem e tabu e tudo isso, um lugar que fica apagado em muitos momentos da obra dele. Mas as feministas que retomam, eu queria falar de algumas poucas.
Então, tem a segunda onda feminista, com a Simone de Beauvoir, né, e principalmente a gente vê essa questão de a mulher estar como o segundo sexo, né, o segundo sexo significa que tem esse protagonismo, e a mulher só existe na medida em que ela é um apêndice, digamos, né, da definição do homem, e isso também na psicanálise, mas eu acho que agora, sobretudo na terceira onda feminista, a psicanálise é tratada com muito mais ênfase, né, e o papel dela é central para pensar o feminismo, nessa tensão. Então, a gente vê isso no Problemas de Gênero, da Judith Butler, e não só no Problemas de Gênero, né? A Judith Butler incorpora a psicanálise em vários de seus estudos. Mas qual é a questão, então, na terceira onda feminista? A gente tem toda essa composição da psicanálise como algo que reitera toda uma visão binária de gênero, né? Então, como é que o sujeito se define? O sujeito se define na medida em que ele é homem e se define enquanto homem de forma antitética, né, seja, assim, se contrapondo ao que seria o lugar da mulher. Então, a gente tem homens e mulheres, né? Ainda dentro disso mesmo, que eu tentei esboçar aqui para vocês, que essas mulheres estariam numa posição histérica e os homens predominantemente numa posição obsessiva. Essa dupla, ela faz casal na psicanálise, né? Sempre. É um funcionamento neurótico que é um retrato de toda a estrutura familiar burguesa, né? Tem que ter um neurótico obsessivo e uma histérica na composição dessa família burguesa nos primórdios dessa estrutura, né? Muito comum, claro, tinham exceções, mas essa estrutura, ela é muito favorável, né? Essa combinação, neurose obsessiva e histeria. Então, o que a terceira onda feminista, a partir dos problemas de gênero, vai mostrando como assim, né? E as outras formas de subjetividade, especialmente queer, né? Onde ficam nessa lógica toda da psicanálise? A psicanálise é um retrato do sintoma moderno, e não um retrato do que são as pessoas. Não vou dizer nem sujeito, porque sujeito a gente pode pensar também em termos psicanalíticos, mas vamos pensar assim, o que é um homem trans, uma mulher trans, um homossexual, né? Dentro dessa lógica, onde ficam essas pessoas? Estão numa situação muito difícil, né? De serem articuladas do ponto de vista da subjetividade. Então, o lugar queer, ele bagunça toda a lógica psicanalítica, porque a estruturação da subjetividade é enquanto homem, mulher, né? Especialmente na escolha de objeto pós-edípica. A gente está vencendo o tempo já, né, Leia? De exposição. Já vou encerrar. Esse é um dos aspectos que colocam questão para a gente nos dias atuais ainda. E outro que eu acho muito bom, que eu gostaria de trazer para vocês, eu acho que da Lucy Irigaray, que eu acho muito interessante a forma como ela questiona também esse modelo de subjetivação. Porque o que ela mostra? Ela mostra que o sujeito, como ele é considerado pela psicanálise, é homem, né? E ele se define a partir de um lugar especular, que é uma mulher imaginária, a qual esse sujeito se contrapõe, mas não é a mulher, não, assim, a mulher para o Lacan não existe, mas assim, não são as mulheres efetivamente como elas existem, de carne e osso, é uma mulher imaginária
para que esse sujeito se estabeleça, né, enquanto sujeito. Então, todo esse, enfim, esse vira a norma, esse sujeito é a norma, né, todas as outras formas, elas são desvios, né, então sempre estariam erradas num certo sentido, né, sempre com um certo déficit em relação a esta norma. Mas vejam que complicado, né? O processo de subjetivação de um homem que se torna norma, porque todo mundo desvia depois desse padrão, ele se dá a partir de uma relação dialética com uma mulher que não existe. É uma mulher imaginária, digamos assim, né? Idealizada, não é a mulher, não são as mulheres que estão aí na vida, né? Então, eu acho também essa leitura muito interessante para a gente pensar. Eu vou abrir, então, agora, a Leia falou que a gente tem um tempo de debate, e daí a gente vai esmiuçando alguns pontos aqui. Sensacional. Muito obrigada, Alessandra. Eu vou pedir para a Karine interromper a gravação, para a gente poder conversar um pouco. Tudo bem, Karine? Às vezes leva um minutinho para parar. Será que ela não nos ouviu? Luana, você consegue interromper a gravação? Oi, Leia, não, mas vou chamar ela no WhatsApp aqui, porque às vezes deu algum bug na internet. Bom, nada nos impede também de começarmos a conversar. Quem se sentir à vontade, pode colocar suas questões. Sempre passo a palavra primeiro para as